Olá pessoal, eu sou Rafael Lima e vou falar agora sobre o ministro Alexandre de Moraes, que após emitir 21 mandatos de busca e apreensão contra youtubers bolsonaristas e deputados da ala bolsonarista, agora também emitiu quebra de sigilo bancário contra deputados da ala do governo que apoiam o presidente da República. Uma situação completamente lastimável. Hoje é mais um dos dias tristes que temos do nosso governo Bolsonaro, dessa república, dessa luta do nosso presidente contra o sistema. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. São atitudes muito importantes para nós, para que o conteúdo alcance mais pessoas. Tudo tem acontecido contrário à vontade da maior parte do povo brasileiro que elegeu Bolsonaro. Infelizmente, 57 milhões elegeram, mas não são 57 milhões que participam de política. Nós, por mais que insistimos, por mais que façamos a nossa parte, há muita gente na inércia, muita gente que tem se afastado desses assuntos e tem ficado mais nas redes sociais. Esse é o ministro Alexandre de Moraes, que tem tomado decisões completamente abusivas, como mandar prender, tomar equipamentos de trabalho, ferramentas de trabalho de pessoas assim como eu que precisam disso, que é computador, celular, câmera, para tentar impedir o trabalho deles com a alegação de descobrir provas. Que provas que é essa? Que são essas que eles querem? Se foi um processo aberto contra fake news, que a prova seja apresentada em juízo e não desta forma que querem fazer. Estão praticamente tolhindo a nossa liberdade de expressão, a nossa forma que temos de protestar contra atitudes lamentáveis como essa do ministro Alexandre de Moraes. E o nosso presidente Jair Bolsonaro está preso porque ele respeita o STF, ele respeita o Congresso Nacional, ele respeita todos os ministros, inclusive a imprensa, apesar de muitas vezes falar de uma forma dura com eles, mas eles merecem, enfim, ele respeita todos. O que acontece é que os outros não respeitam ele. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não tem respeito algum pelo presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Maia, muito menos. E o STF, no geral, com absurdo de abuso de autoridade que o Alexandre de Moraes tem fazendo, mostra claramente que eles, talvez, arrisco a dizer que sequer reconhecem Jair Bolsonaro como presidente da República. Há uns dias atrás, houve também esse mandato de busca e apreensão em youtubers bolsonaristas. E o Bolsonaro deu entrevista, falou que era um dia triste, mas que isso não iria mais acontecer. Passou os dias, o ministro fez a mesma coisa, praticamente desafiando ele. Faltou falar assim: ei Bolsonaro, fiz, e o que você vai fazer agora? Nós temos generais no governo, o exército brasileiro, que me dá a impressão, eu quero estar errado, confesso que eu gostaria muito de estar errado nesse momento, mas a impressão que eu tenho é que os generais estão mais preocupados com seus altos salários e estabilidade financeira, estabilidade de carreira, do que com o Brasil. Eles estão mais preocupados em agradar ministros do STF ou em não desagradar determinada classe política de alto escalão do que lutar com o povo por um Brasil melhor. Vivemos em época de pandemia e essa quarentena tem sido prolongada. Uma quarentena que já dura mais de 60 dias, quando era para ser apenas 40 dias, como o próprio nome diz. Um problema que vem causando desemprego, fechamento de comércio, uma quebra enorme no funcionalismo público, uma quebra enorme nas atividades do dia a dia, principalmente pequenos empresários, os microempresários. E aí, esse pessoal, eles vêm jogando essas cobranças em cima do presidente, quando o STF deu superpoderes para governadores e prefeitos. Agora, se a Constituição está sendo claramente desrespeitada, a Sarah Winter, ativista de direita, tem muita gente que não gosta dela, acha que ela está sendo mais uma Joyce Hasselman, mais um Alexandre Frota, mas o fato ela foi presa por emitir a sua opinião.
Ela foi presa por falar aquilo que ela pensa. Ela não agrediu ninguém, ela não cometeu nenhum determinado crime. Não foi pega com drogas, não foi pega com arma ilegal. Ela simplesmente deu a sua opinião, por mais absurda que pareça, por mais que muita gente não concorde, isso não é razão para colocar ela na cadeia. Então, colocar uma pessoa na cadeia por um crime de opinião já começa ridicularmente mostrando um abuso de autoridade, sem sequer se queixar, se importar com a opinião pública, com o que o povo vai pensar e até mesmo com o presidente. Porque a Joyce Hasselmann, ela falou um monte de absurdos do presidente e sequer foi tido quebra de sigilo bancário dela. Agora, com essa CPMI das fake news que ela criou, ela foi desmascarada, onde quem estava fazendo tudo que acusava era ela mesma. E aí, houve quebra de sigilo bancário, houve busca e apreensão no gabinete da Joyce Hasselmann, o gabinete do Bacon, como apelidaram. Não houve sequer nenhuma atitude de nenhum ministro do STF. E por parte da imprensa também foi falado só pela CNN, pela Record, o resto se silenciaram. Se fosse ao contrário, se essas gravações, se esses áudios viessem da parte do presidente, como que teria acontecido? Muito provavelmente que já estariam falando novamente em impeachment. Temos mais de 40 pedidos de impeachment no STF. Temos um presidente que está lutando, sim, está lutando, mas ele está lutando de uma forma que dá a entender que ele não tem o que fazer, que ele está praticamente morrendo de braços cruzados por falta de força, por falta de ataque. Ele está em uma guerra onde ele só recebe tiro, só recebe pancada, só é acusado. Chamaram ele até de corno, ridicularizaram a própria esposa do presidente e nada acontece. Agora, contra aqueles que são apoiadores dele, são perseguidos, perdem seu direito de ir e vir, perdem sua liberdade de expressão, querem boicotar. O que está faltando agora? Prender você que está assistindo? Derrubar as páginas do presidente do Facebook de apoio? O que está faltando? Porque a campanha do Bolsonaro foi feita pelas redes sociais. Está faltando que eles proibirem as redes sociais no Brasil? É isso que está faltando? Ou está faltando o ministro Alexandre de Moraes emitir um mandato de busca e apreensão, ou até mesmo um mandato de prisão na casa de um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, acusando ele de fake news? E aí, o Bolsonaro vai ficar nessa atitude também tão cautelosa, no qual ele só fala com mais energia contra jornalistas, ou vai ter alguma atitude um pouco mais enérgica, como ele mesmo falou? Agora, esses generais estão fazendo o que no governo? O Bolsonaro colocou generais 4 estrelas lá, o exército praticamente brasileiro está inteiro, pelo menos na teoria, ao lado dele. O povo está ao lado dele. E o que está acontecendo com o Brasil? Estamos, cada dia que passa, caminhando cada vez mais para uma ditadura de esquerda, começando pelo STF. Os ministros do STF, 7 foram colocados pelo PT, outros foram colocados pelo Michel Temer. Então, todos nós estamos presos a eles. Quando eles emitem uma decisão como essa, se recorre a quem? Ao próprio STF. Uma decisão monocrática para o colegiado inteiro julgar. Agora, você acha de verdade que o Alexandre de Moraes ele diverge com os outros ministros? Que os outros não pensem igual ele? Que os outros não têm a mesma vontade que ele tem? Até parece que ele é contra algum ministro do STF. Você já viu em alguma situação, em algum lugar, eles brigarem entre eles? São completamente unidos no mesmo propósito, que é lutar contra o presidente da República. Não há um respeito por isso. O Brasil está à beira de uma ditadura de esquerda, assim como na Venezuela. E a barreira disso é o povo e o presidente da República. Estão esticando essa corda, como ele mesmo falou. E se a corda arrebentar, ele vai fazer o quê? Com os generais ao lado dele, que aparentemente, quero muito estar errado, mas demonstram não fazerem nada, não saem sequer em defesa do presidente. Quando saem, é uma defesa muito rasa. O único que é um pouco mais ativo e demonstra comprometimento com o presidente da República, com o povo brasileiro, é o general Heleno. E os outros? São decisões absurdas, que nós, do povo, ficamos dependentes de quem? Estamos na mão de quem? Elegemos Jair Bolsonaro como a nossa única opção que tínhamos, como a nossa última esperança para o Brasil, esperança política para o Brasil sair do buraco, para o Brasil realmente
crescer, se desenvolver. Só que há um sistema que eu sequer sabia que existia antes do Bolsonaro. Tenho acompanhado minimamente o máximo que eu posso agora, recente, esse mandato do Bolsonaro, e vejo um sistema totalmente corrompido, um sistema totalmente comprado, manipulado, onde servidores públicos, desde do Gari ao ministro do Supremo Tribunal Federal, são juntos, está fazendo parte do aparelhamento esquerdista, que começou desde o José Sarney, passando pelo Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer, e agora parece que o Bolsonaro foi o ponto que não deixa eles avançarem. Então tem todos eles contra o presidente. Apoiadores, Felipe Moura Brasil, que dava opiniões excelentes, maravilhosas a favor do presidente. Só foi o João Dória começar a pagar propagandas na rádio Jovem Pan. Felipe Moura Brasil se tornou de repente contra o presidente da República. O governo do estado de São Paulo gasta bastante dinheiro fazendo anúncios das suas empresas, enfim, seus anúncios com a rádio, e o Felipe Moura é contra o presidente. Então, isso tudo vem acontecendo. Vamos ficar assim até quando? Mais uma vez, fica a minha indagação aqui. Se o ministro Alexandre de Moraes, ao invés de mandar prender Sarah Winter, mandar o Carlos Bolsonaro, ele vai ficar quieto também? Ele vai ficar falando na beira do alambrado lá, acabou, acabou, acabou? Acabou o quê? Porque não param de atacar o presidente. E ao mesmo tempo, ele não toma nenhuma atitude um pouco mais drástica. Está preso à Constituição que só é respeitada pela parte do Poder Executivo, porque os outros poderes estão claramente desrespeitando, e acaba, infelizmente, ninguém fazendo nada. Os antifas saem na mídia que são democratas, e os apoiadores do presidente são apoiadores de ditadura. Sabe? São situações, essa balança está desnivelada. E isso é uma coisa simples de ver, que todo mundo enxerga, todo mundo sabe, até quem é contra Jair Bolsonaro sabe que não está havendo igualdade na justiça brasileira. O poder judiciário é mais um poder político. A Suprema Corte, o Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele se tornou um poder político aliado à oposição, ao governo. Agora, vamos ficar assim até quando? O que está faltando agora? Derrubar Facebook, derrubar a página do presidente, derruba o canal dos filhos dele, emite um mandado de prisão contra um dos filhos dele. É isso. E aí os generais também vão ficar de braços cruzados? Então, vivemos uma situação muito delicada, uma situação que realmente espero e peço a Deus para que nosso presidente tenha uma carta na manga, como dizem, e saiba realmente o que está fazendo. Porque senão o povo inteiro sofrerá com o impeachment dele, uma derrubada dele. Apesar que do jeito que as coisas andam, é mais fácil o ministro do Supremo Tribunal Federal dar uma ordem de prisão ao próprio presidente. Porque é só o que está faltando. Há uma ridicularização, uma banalização total do judiciário com essas decisões. Um Supremo que não merece mais respeito. E aí, vai mandar me prender também porque eu estou falando que não merece mais respeito? É absurdo. Adélio Bispo não teve sigilo quebrado. Muitos criminosos são inocentados no Supremo Tribunal Federal. Prisão em segunda instância foi derrubada pelo Supremo. E agora? Quebrar sigilo bancário de deputados por serem bolsonaristas? Ridículo, patético isso. E te peço, vamos juntos lutar pelo nosso país. A situação é delicada, mas ainda há uma esperança. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.